Boa noite, pessoal. Dando sequência às nossas aulas para residência médica em medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje nós vamos falar sobre parada cardíaca e outras complicações que podem acontecer durante a ventilação mecânica não invasiva. Vai ser apresentado pelo Léo aí, baseado nessa revisão sistemática e meta-análise aí que ele vai apresentar para nós. Qualquer dúvida, coloca no chat. Ao final, nós vamos abrir para conversa, troca de experiência e dúvidas. Obrigado, viu, Léo, pela dedicação aos nossos residentes aí, cara. Boa aula para nós. Valeu, chefe, obrigado. Boa noite a todos. Hoje, né, como o Dr. Luiz disse aí, o nosso objetivo é relatar, né, a incidência, as complicações, né, paradas cardíacas relacionadas à ventilação não invasiva. É um assunto quase que diário, né, nas corridas de leito, sobre, vamos tentar segurar o paciente na VNI, vamos tentar uma VNIzinha, e aí nunca havia tido um estudo geral sobre a taxa de mortalidade durante a VNI, seja por atraso na intubação, seja por complicações da ventilação, né, não invasiva. E aí foi publicado há uns 4 meses atrás um estudo, tá, da Amélie Rollet, junto com outros colegas, que eles fizeram uma revisão aí sistemática, tá? Esse estudo, depois eu posso mandar para vocês o artigo para vocês lerem. Então, assim, a aula não vai ser, né? Nós já tivemos VNI em várias aulas, né? Em edema agudo de pulmão, IC descompensada, DPOC exacerbado, COVID, desmame da ventilação mecânica. O nosso foco aqui é entender o que é a VNI de uma forma básica e as suas consequências, o que a gente pode fazer para melhorar, né, o atendimento aos nossos doentes. A VNI, então, né, é um suporte ventilatório, né, por máscara, tem alguns tipos de interfaces diferentes, o qual não tem uma prótese traqueal, né, o paciente não está entubado. Quando bem empregada, quando bem indicada, tem vários estudos que já provaram que ela previne a intubação orotraqueal, né, em diversas situações clínicas, e uma das mais clássicas que a gente vê uma resposta, digamos assim, dramática no paciente DPO-cítico, né? E, consequentemente, se a gente consegue evitar que o paciente seja entubado, eu também estou reduzindo outros riscos, né, de mortalidade, como PAV, né, pneumonia associada à ventilação mecânica, trauma durante a intubação, né, pneumomediastino, lesão de mediastino, entre outras causas relatadas, tá? Mas, né, obviamente que a gente tem que ter o paciente bem selecionado, né, nós temos que saber as contraindicações e, principalmente, que eu acho que é uma coisa, né, que para todos nós, mas vocês residentes também saberem, que a gente tem que saber aquele paciente que tem indícios de que vai falhar na ventilação não invasiva, né? Porque eu posso estar colocando em jogo a vida desse paciente se eu não conseguir detectar precocemente que ele tem alguns indícios que vai falhar na ventilação mecânica. Eu vou só resumir de uma forma para vocês entenderem, né? Não vou explicar assim, claro, igual eu falei em outras aulas, a gente já explicou, mas tem a ventilação mandatória, tem a espontânea, né? Essa primeira, a ventilação é iniciada e finalizada, o respirador faz essa atividade, né? Sem interferência do paciente. E tem aquela própria que o paciente puxa o ar, né? É como se fosse uma pressão de suporte, digamos assim. A gente tem, então, a mandatória assistida, né, que é disparo por pressão ou fluxo, a mandatória controlada, disparo por tempo, temos a assistido controlada, que também é uma forma mista, se o paciente puxar o ar, ou se ele não puxar, ele entra. Então, assim, e a indicação de cada uma depende muito do quadro clínico, tá? Isso teve uma aula, acho que do Juarez, que ele falou um pouco melhor sobre isso, só para vocês saberem, lembrarem, né, novamente, que nós temos estes tipos, né? Então, a mais utilizada é a espontânea, né, que a gente tem um apoio do paciente, tá?
Geralmente a gente ajusta, né, com pressão de suporte, com pressão positiva contínua. Isso é muito discutido entre nós durante a corrida de leito com os fisioterapeutas, né, com o médico plantonista, com o médico diarista. Pode estar presente a PIP também, tá? Geralmente a gente coloca justamente para melhorar a troca gasosa, né, e que ela também, né, salva as suas contraindicações, como no edema agudo de pulmão, ela causa uma redistribuição dos líquidos no interstício, né, intersticial, e combate ao shunt. O objetivo desse estudo, então, foi o quê? Eles fizeram uma revisão sistemática, uma meta-análise, para tentar entender a incidência de parada cardíaca e outras complicações com risco de vida que ocorreram nos pacientes sobre VNI, né, tratando a insuficiência respiratória aguda. Tiveram alguns objetivos secundários, né, que era a relação entre a incidência da parada cardíaca relacionada à VNI e as características dos estudos. O que acontece? Um problema que nós vemos em várias unidades de terapia intensiva, que a VNI, né, ela tem sido realmente associada a uma taxa, a redução, né, na taxa de reintubação, com comparação ao oxigênio, em vários tipos de insuficiência respiratória aguda. O DPOC, né, vocês com certeza já ouviram falar, né, vamos estubar paciente DPOcítico, vamos fazer protocolo de VNI, porque a gente sabe que reduz bastante a taxa de reintubação. Essas são as três principais causas, né, as três principais doenças que a gente sabe do grande benefício da ventilação não invasiva em prevenir a reintubação, né? Seja o DPOC exacerbado, descompensado, né? Doença pulmonar cardiogênica com edema e, né, alguns pós-operatórios de cirurgia abdominal, salvo algumas contraindicações que a gente vai falar, tá? São indicações clássicas que a gente vê no dia a dia, né, na nossa realidade, principalmente no paciente DPOcítico, né, e na doença pulmonar cardiogênica. Para outras etiologias, né, outras comorbidades, outras doenças, tem muita controvérsia, tem muita discussão, né, ainda é muito discutido, tem muitos guidelines, tem muitos protocolos diferentes de contraindicações absolutas, relativas, né. Agora, no cenário atual, no Covid-19, no início, nós tínhamos, né, alguns receios, né, e acabamos vendo aí que a relação risco-benefício da VNI tem que ser avaliada, depende muito de cada paciente, né, depende muito do padrão ventilatório, da frequência respiratória, da gasometria, dentre outros fatores. Introduzindo aqui algum dos fatores, na introdução, alguns fatores, alguns eventos adversos que podem acontecer na VNI, né? As principais queixas, né, a insuflação gástrica, lesão cutânea, né, esse estudo que eles fizeram, eles até conseguiram detectar qual lugar que essa máscara, né, nasooro mais machucou, né, até na ponta do nariz do paciente, além de complicações mais graves, hemodinâmicas, respiratórias, neurológicas, essas sim podendo levar, né, o paciente a uma parada cardíaca. E nisso, né, foram implementadas diretrizes para indicações e contraindicações, né, de ventilação mecânica. O que acontece? Eles pegaram esses estudos antigos, né, que eu vou falar mais na frente, que a parada cardíaca relacionada à intubação foi associada a alta taxa de mortalidade imediata. Então, foi um fator determinante aí, né, um risco independente para a mortalidade. Então, o fato ali de você, a intubação por si só já tem uma alta taxa de mortalidade, tá? E até então, né, não havia nenhum estudo que tenha relatado especificamente a incidência de parada cardíaca ocorrendo sob a VNI e não durante a intubação. Durante a intubação tem vários trabalhos, tem vários relatos sobre isso, mas sobre VNI até então não tinha acontecido. Tá? Por que é o nosso medo? Por que é o nosso grande medo? Né? A parada cardíaca intra-hospitalar, né? A extra-hospitalar, né? A gente sabe, né? Acontece, nós temos nossas intervenções, mas a intra-hospitalar é de machucar, né? Porque podem ser causas que poderiam ter sido previsíveis, então é uma grande preocupação. Tem um estudo, acho que australiano, se não me engano, que fala a parada cardíaca intra-hospitalar tem uma mortalidade até os 6 primeiros meses, 50%. Então, metade dos pacientes que param no CTI, a mortalidade pode chegar a mais de 50% nos próximos 6 meses. Condições, né, do paciente para iniciar a VNI. Isso aqui é
é uma incógnita, tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver vários artigos, vão ver vários trabalhos na literatura, nunca tem algum consenso, tem alguns estudos novos, o Venuti, né, da AMIB também. Então, assim, a gente tem, né, eu fico mais baseado no Venuti, né, seguindo mais as diretrizes da AMIB, tá? Mas tem vários outros questionamentos que podem ser usados. O principal, gente, é um bom nível de consciência, tá? Um paciente com Glasgow 9, um paciente cooperativo com o procedimento, a gente tem que explicar ao paciente o que vai ser feito, ele tem que cooperar, tá? O paciente tem que estar estável hemodinamicamente, tá? Ele não pode ter ausência, quer dizer, ele não pode estar com nenhum tipo de arritmia, não pode estar com uma isquemia cardíaca em evolução, isso pode aumentar a mortalidade do paciente. O paciente que protege via aérea, tá, gente? O paciente que tem uma tosse eficaz, né, que consegue eliminar as secreções brônquicas, e se hipercapnia presente, né, não deve ser muito grave, né, um pH aí maior que 7,32, um pH maior que 7,10 com uma PaCO2 menor que 50 ou menor que 90. Isso aí eu vou explicar um pouco melhor mais para frente, tá? Uma condição clínica preferencialmente reversível, tá? Podem ser incluídos pacientes com doença terminal sem indicação de intubação, objetivando o conforto, tá? Um paciente de cuidado paliativo, por exemplo, que a gente quer tomar alguma medida que não traga nenhum tipo de sofrimento. E outra coisa é a ausência de traumas ou deformidades de crânio ou face que impeçam a adaptação da interface. Contraindicações para iniciar a VNI, né, na insuficiência respiratória aguda. Isso aí também a gente tem alguns consensos, tá? É aquele paciente que a gente vê que tem um risco de parada cardiorrespiratória iminente, tem uma tabela mais para frente que eu vou explicar. Paciente com rebaixamento de nível de sensório, com um Glasgow menor que 8, desorientado, agitação psicomotora, aquele paciente não consegue ficar bem adaptado à ventilação mecânica, um paciente chocado, né? Aquele paciente que não consegue proteger vias aéreas, paciente com hemorragia digestiva alta, o paciente que tem um pneumotórax não drenado, tá? Um pneumotórax drenado já não é alguma contraindicação. Abdômen agudo também é uma contraindicação à VNI, tá? E a recusa do paciente em aceitar o procedimento. Se o paciente não aceita, se ele é claustrofóbico, se ele não consegue se adaptar à máscara, não adianta ficar insistindo, o paciente vai ficar hipoxêmico, ele pode intercorrer com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, até mesmo para parada cardíaca. Tá? Além disso, tentativa prévia de VNI sem sucesso. Temos alguma exceção, né? Acho que uma das coisas mais, umas respostas dramáticas que a gente tem são os pacientes com narcose, com hipercapnia, que eles geralmente têm um Glasgow mais limítrofe de 8. Estes pacientes a gente tem que individualizar, né? Mas já vimos, né, no nosso serviço mesmo, vários pacientes que aposto que a gente colocou a VNI, né, com narcose, o paciente saiu de um Glasgow 8 foi com um Glasgow 15, tá? Igual eu reforcei mais cedo, cautela, né, no edema pulmonar cardiogênico, particularmente em suspeita de doença coronariana. Aqui eu só vou resumir os cenários, né, que eles falam das indicações de VNI que a gente tem bons resultados, né? O DPOC exacerbado tem vários estudos prospectivos, randomizados, reduziu a taxa de ventilação, de intubação, reduziu a taxa de reintubação, e se não houver contraindicação, deve ser a primeira que a gente deve tentar no paciente com insuficiência respiratória. O edema pulmonar cardiogênico, da mesma forma, a gente tem vários estudos que mostram isso, tá? Que tem benefícios. Alguns estudos, né, questionam sobre, por outro lado, né, teve um estudo multicêntrico, né, que mostrou efeitos benéficos quanto a desfecho fisiológico da dispneia, mas sem um impacto, né, sobre a mortalidade. Mas a gente tem estudos maiores que mostram que também reduz a mortalidade. Desmame, né, também é uma causa, especialmente da POC, igual eu falei, você estuba o paciente, coloca ele em protocolo de VNI. Insuficiência respiratória aguda, né, pós-extubação, aí a gente tem que ficar um pouco de olho, né, às vezes a gente faz um uso indiscriminado da VNI, então a gente tem que também ver as indicações, as contraindicações das indicações, para evitar, né, um atraso na intubação que pode causar um dano muito grande. Tá? Asma, né, tem estudos de coortes aí que mostram sim a eficácia da VNI em asma, tá? Tem estudos que reduz mortalidade, reduz tempo de internação, então a gente tem essa tranquilidade.
Imunodeprimidos, né, eu até tentei achar alguns outros artigos, porque é um assunto um pouco, né, questionado, até, mas aí até fala, né, nessa tabela da AMIB, né, 2 estudos controlados mostram redução da necessidade de intubação e da mortalidade em comparação à ventilação, né, invasiva. E a pneumonia grave? Esse também é outro grande questionamento que a gente tem. O paciente tem uma pneumonia grave, ele pode fazer VNI? Então, nós temos bons resultados, tá, no DPOC, na pneumonia adquirida na comunidade. Na ausência de DPOC, 2/3 não requerem intubação, mas usar com cautela, né? Paciente com derrame pleural não é uma contraindicação absoluta, mas tem um empiema, então, assim, a gente tem que analisar com cautela aí o risco-benefício. Paciente com lesão pulmonar aguda, paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo, né? Tem questionado, não tem muita evidência, não tem muita coisa documentada, né? A gente teve muito problema, né, no COVID, tá? Agora que a gente está mudando um pouco a nossa visão, mas o manejo da doença tem mudado. O pós-operatório imediato, né? Principalmente cirurgia abdominal, cirurgias eletivas, está associado a uma redução da necessidade de intubação, tá? E possivelmente, não conseguiram chegar nesse determinante, mas possivelmente redução da mortalidade, tá? Mas tem algumas contraindicações, então isso foi até questão de prova, não é indicado para todas as cirurgias abdominais, né? Se o paciente fez uma esofagectomia, paciente que tem um abdômen estendido, paciente está vomitando, está com náuseas, ou tem alguma complicação do trato gastrointestinal, hemorragia digestiva alta, né? A gente não deve fazer ventilação não invasiva. Então, o que foi esse estudo? Foi uma busca computadorizada no Medline, o PubMed, o Embase, Cochrane, né? Eles pegaram vários estudos, né? Foi um estudo que demorou muito para ficar pronto, né? Ele pegou estudos desde 1966 até 2020, né? Onde eles identificaram que foi utilizado o VNI para tratar a insuficiência respiratória aguda. Fizeram uma triagem, né? Colocaram adultos, tá? Que precisaram de ventilação para tratar a insuficiência respiratória aguda. A maioria, 96%, se não me engano, foram em UTI, né? Os outros 4% foram em salas em bloco cirúrgico, foram em salas vermelhas. Incluiu um nível de suporte de pressão positiva contínua nas vias aéreas, né? E os 2 níveis de suporte de pressão, né? E interfaces não invasivas, igual eu falei, sem intubação orotraqueal, paciente sem traqueostomia, interfaces podendo ser, né, a nasal, a nasobucal, o full face. Excluíram estudos que foram para uma prevenção de insuficiência respiratória, tá? Então, eles pegaram estudos randomizados, estudos clínicos randomizados e observacionais, prospectivos e retrospectivos, e relato de caso não fez parte desse documento. O que eles fizeram? Eles examinaram os estudos, tá? Pegaram por títulos, resumo, e foram excluindo-os nesse contexto que eu falei previamente. Avaliaram quais seriam relevantes, critérios de inclusão, de exclusão. Os 2 decidiram quais, né, uma discussão habilitada, qual estudo se encaixava. Houve, né, em caso, né, se um não concordasse com o outro, havia uma terceira pessoa para definir isso, tá? Isso foi jogado no Excel, tá? Num aplicativo que eu vou falar o nome mais para frente aí, que ele calcula os dados automaticamente, tá? E avaliaram também a indicação de VNI, a interface que foi utilizada, tá? E também a época do ano, o estudo, como foi a publicação. Eles tentaram entrar em contato, né? Obviamente que não conseguiram com todos, né? Eles pegaram estudos muito antigos, né? Eles tentaram entrar em contato com os autores dos estudos para questionar o desfecho dos pacientes que apresentaram parada cardíaca relacionada à VNI. Se eles morreram durante a VNI ou durante a internação VNI, para não ter risco de viés. Obviamente que a gente sabe que existe um risco muito grande. O desfecho primário foi qual? Incidência de parada cardíaca durante a VNI, tá? Definido então como ausência de pulso palpável, né? Perda de consciência, ausência de respiração. Não contaram como os pacientes que tinham ausência, né, que tinham a definição de decisão de suspender a reanimação, pacientes que não era para reanimar, isso eles não contaram, tá?
Então, foram incluídas apenas paradas cardíacas que eles colocaram, né, que foram tentadas ressuscitação. O paciente que estava em VNI, em cuidado paliativo, por exemplo, que parou, ele não entrou nesse estudo, tá? Eles fizeram análise de subgrupos também, tá? Que foi mais pegando os quadros aí de DPOC, insuficiência respiratória hipoxêmica, insuficiência cardíaca, e também observando quais faces, né, interfaces foram utilizadas, né? Seja nasal, total face, né? Full face, facial, ou até mesmo o capacete, né? O helmet, que nós começamos a utilizar, né, no COVID. E aí, para ser de uma forma mais heterogênea, né, fizeram análise de subgrupo, pegaram os estudos, né, com os piores resultados, que eles conseguiram ver que tinha uma mortalidade muito alta, 5% mais ou menos, e verificaram que tinha uma diferença formal em um estudo, mas assim, de épocas muito distantes, né? Então, eles pegaram valores P menores que 0,05 para considerar como estatisticamente significativo. Tá? Esse Metafor é um aplicativo que eles jogam os dados e ele calcula automaticamente esses valores. Então, eles pegaram 2.632 artigos, usando essa estratégia de busca, excluíram citações, excluíram duplicações, citações e duplicações, né? Selecionaram aí 308 estudos, desses 308 estudos, 138 eram randomizados, controlados, 99 prospectivos, observacionais e 71 retrospectivos observacionais, tá? Dentre eles, né, 302, então, foram realizados no ambiente de terapia intensiva e 6, né, correspondente a 2%, foram em unidades de cuidados intermediários, sala vermelha, bloco cirúrgico. Aqui é só explicando o que eu já disse, né, que como que eles foram retirando, né, duplicatas removidas, registros com títulos não bem definidos, textos talvez não muito bem completos, e também aqueles estudos de VNI que eles não relataram que a parada cardíaca esteve relacionada à VNI em si. Um número grande de pacientes, tá? Nesse geral aí, 36.326 pacientes sobre VNI, tá? Sendo que a maioria deles foram, né, nos estudos observacionais, prospectivos, tá? Dos 308 estudos que eles pegaram, desses 308, 19 teve parada cardíaca relacionada a VNI, o equivalente a 6%. Enquanto todos os demais eles não relataram, né, eles disseram que não foi relatado a VNI. Só uma característica do estudo, né, de uma forma geral, né, a gente vê que está entre parênteses aí a porcentagem e o N é o número dos pacientes, né? E, de forma geral, exacerbação de DPOC, com hipercapnia, por exemplo, né, do que foi notificado, 23% dos casos tiveram, né, nesse parada relacionada, parada cardíaca relatada, né, desculpa, e parada cardíaca não relatada. Então, pegaram as principais causas: exacerbação de DPOC, hipercapnia, edema pulmonar cardiogênico, paliação, trauma torácico, doença viral, pós-extubação, e aí eles dividiram, né, o paciente nessas três colunas, né, o valor geral, a parada cardíaca que foi relatada e a parada cardíaca não relatada. Isso dividindo nos estudos, né, pelo randomizado, prospectivo, retrospectivo, e eles também dividiram os anos, porque os estudos mais antigos mostravam um certo aumento de mortalidade associado à VNI, ao passo que estudos mais recentes não associado, mas durante alguns episódios de VNI, né, que atualmente têm sido menores. Então, aí eles foram, né, filtrando, né, desses 1.729 pacientes sobre VNI com parada cardíaca relacionada a VNI, 49 foram relatadas, tá? Então, foi uma incidência agrupada nos estudos, né, notificando e não relatando as paradas cardíacas, um índice aí de confiança de 95%, e aí foi de 2,6% a incidência agrupada dos 19 estudos, né, de PCR relacionada a VNI. Eles conseguiram contactar 14 autores, né, para tentar entender melhor o que tinha acontecido. 10 não conseguiram falar se o paciente morreu após ressuscitação bem-sucedida posteriormente, durante a internação na UTI, ou se eles morreram durante a VNI, né?
após uma ressuscitação mal-sucedida, o que seria mais um viés para o estudo. Só uma forma básica de... As complicações da VNI, a VNI em si, né, as mais comuns: eritema facial, claustrofobia, muito comum, congestão nasal, dor na face, a gente tem muita dificuldade de paciente adaptar a máscara, irritação ocular, pneumonia aspirativa, hipotensão, pneumotórax, né, acho que nós nunca tivemos um caso assim, mas tem relatado casos de pneumotórax, tá? Aerofagia, hipercapnia, extensão abdominal, vômitos, broncoaspiração, embolia gasosa, né? Aí a não adaptação do paciente que eu falei é com desconforto, com a claustrofobia. Então, eles fizeram uma incidência combinada de parada cardíaca relacionada à VNI. Então, eles viram que no DPOC, essa incidência foi de 0,001, né? Na insuficiência respiratória hipoxêmica, de 0,03, na insuficiência cardíaca, 0,0001, sempre com intervalo de confiança 95%. Né? E eles fizeram isso também para tentar entender se tinha uma diferença da máscara, que não houve uma diferença significativa, seja facial, nasal, completa, facial ou até mesmo no capacete. Aqui só para mostrar, né, no Forest, que, né, a regrinha que a gente fala, né, que a gente pode ver que em todos os estudos, né, ou o diamante está na linha, ou a linha, né, cruza com essa linha vertical, então a gente mostra que não tem uma diferença tão significativa de um estudo para o outro, né, então a gente mostra que, apesar de um risco muito grande de viés, a diferença não foi tão significativa. E aqui, né, dos estudos clínicos randomizados e não randomizados, né, eles separaram, né, o vermelho os não randomizados, os azuis os randomizados, e colocaram, né, a incidência dos dois estudos para mostrar se tinha alguma diferença ou não, né? E aí a gente pode ver que aqui embaixo fala, né, quando teve parada cardíaca, quando foi falha na VNI, a mortalidade, parada respiratória, colapso, telectasia. Então, a gente pode ver que foi muito parecido o design do estudo usando o retrospectivo, né? O clínico não randomizado, desculpa. Já o vermelho, então, a gente pode ver que ele teve uma mortalidade maior. Então, isso também gerou alguns viés para o estudo, tá? Nesse contexto geral. E aqui eles fizeram um gráfico de espaguete. O que foi feito? Eles pegaram essa incidência agrupada, pegaram 1.000 pacientes com falha na VNI, né, de 81 a 2020, nesses estudos, né, com o N138 nos RCTs e não RCTs 170, e mostra que tem um quadro muito semelhante, né? O número de eventos expressos na incidência de falhas de VNI, né, nesse estudo, né, o randomizado, esse de cor azul, né, e o não randomizado na cor vermelha, para 1.000 pacientes de VNI, então a gente pode ver que houve muita similaridade, né? Então o efeito de tempo do estudo não foi significativo, né? É isso. Então, nessa revisão, né, nessa meta-análise, foi relatada pela primeira vez a incidência agrupada de parada cardíaca relacionada à VNI, aonde eles viram que pelo menos uma parada cardíaca ocorreu em um paciente a cada 10.000 sob VNI para ventilação não invasiva, tirando todos aqueles quadros como cuidados paliativos, né, que foram retirados. Tá? A parada cardíaca relacionada à VNI foi registrada em 49 de 1.729 pacientes, uma incidência agrupada aí de 0,1, tá? Então 10 por 100.000 procedimentos. Mas chamou a atenção, né, que eles viram, né, que a ocorrência da parada cardíaca foi relacionada fortemente à falha da VNI, e não de complicações da VNI. Então, os resultados sugerem que o número de paradas cardíacas relatadas varia de ano para ano, né? Então, assim, os estudos mais antigos mostravam uma taxa de mortalidade maior, então talvez, eu vou explicar mais para frente, seja por questão de treinamento da equipe, né, modernização. O viés, né, de subnotificação, isso com certeza acontece muito, com certeza muitos casos, né, de falha de VNI, né, parada durante a VNI, podem não ser notificados, né, então isso eles levaram em conta, tá? Então, é recomendada, né, a VNI no tratamento como fase inicial da insuficiência respiratória aguda, respeitando as contraindicações, as indicações. Os estudos mostraram, né, o
quanto ela é eficaz, efetiva, evita a intubação, principalmente no DPOC, edema pulmonar, cirurgia abdominal, igual eu falei, tem um melhor prognóstico, reduz mortalidade, reduz taxa de reintubação, né? E depois desses estudos aí da década de 90, né, em 2000, teve uma diminuição na taxa de mortalidade do uso de VNI, né, com relação aos estudos mais antigos, desde o primeiro de 1966, né? E depois, né, teve vários estudos aí de 2015 em que a VNI foi independentemente associada a aumento da mortalidade em pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, em comparação com o catéter nasal de alto fluxo, tá? Na COVID-19, né, os pacientes, a gente teve uma estratégia inicial de CPAP, que reduziu significativamente o risco de intubação traqueal, né, ou mortalidade em comparação com oxigênio convencional, né, mas respeitando as regras, né, calculando os valores, avaliando o padrão respiratório. Nos pacientes imunocomprometidos, né, teve uma coorte aí multinacional que não relatou nenhum benefício, nenhum dano da VNI em pacientes imunocomprometidos. Então, isso era algo que até pouco tempo atrás era muito questionado, salvo as contraindicações, né, o uso de VNI em pacientes imunocomprometidos. Da discussão disso, então, o que é importante? A seleção do paciente é um dos principais determinantes da falha de VNI. Tá? Nessa revisão que eles fizeram, nessa meta-análise, não foi encontrada nenhuma diferença significativa na taxa de parada cardíaca da VNI, de acordo com a indicação de VNI. Mas, apesar disso, né, os estudos mais antigos tinham uma incidência maior de parada cardíaca relacionada à VNI. E aí, então, eles tentaram entender por que aconteceu isso. Né? Então, foi associado, relacionar a falha da VNI foi associada a um risco aumentado de complicações pela intubação, seja porque protelou, deixou o paciente muito tempo na VNI para depois intubá-lo, tá? Então, essas são algumas das interfaces que a gente tem, né, que eles colocaram no estudo, mas que não mostrou nenhuma diferença significativa, tá? Só é importante falar que a VNI com capacete, né, em comparação com a máscara facial tradicional, foi muito utilizado mais agora no ano passado, né, teve uma redução de mortalidade hospitalar e também uma necessidade de intubação, né, mas ainda tem estudos em andamento sobre isso, então permanece alguns questionamentos quanto ao uso disso no COVID, né. Agora com os casos voltando, né, provavelmente nós vamos rever alguns protocolos, fazer algumas novas discussões, tá? Nessa meta-análise atual, então, mesmo com a incidência agrupada de parada cardíaca relacionada à VNI tendo sido menor no grupo capacete, não teve diferença significativa entre as interfaces de VNI. Tá? É importante a gente saber disso. Então, o que nós percebemos? Né? Mesmo sabendo que é subnotificada, a gente sabe que ocorre muito, né? A incidência agrupada, as complicações, é importante saber, né? A gente tem que pesar o risco-benefício da realização da VNI. O treinamento da equipe é de fundamental importância, seja do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do médico, da equipe multidisciplinar como um todo, fonoaudióloga, né, farmacêutica, tem que estar todo mundo sabendo daquilo ali, a corrida multidisciplinar, né? Então, tem que treinar a equipe, a gente tem que saber identificar quando é bem indicado, quando é sinal de que o paciente está falindo, para evitar essas complicações. Então, por quê? A VNI, né, realizada fora de uma equipe treinada, né, incluindo fisioterapeutas, enfermeiros e médicos, está associada ao maior número de complicações. Então, né, a gente tem que treinar as equipes, tá? E quando o benefício da VNI não é comprovado, né, os riscos associados devem ser considerados pela equipe. Então, obviamente, cada paciente, né, a gente tem que ser individualizado, mas tem que ser uma decisão em conjunto de toda a equipe. Mas e aí, como que eu vou saber quando a VNI vai ser eficaz, né? O que eles levaram em consideração? Os resultados clínicos foram detectados quase que imediatamente, né? Igual o paciente com narcose. Geralmente ele melhora em questão de 30 minutos, um Glasgow de 8 vai para 15, né? Então, em torno aí de 30 até 120 minutos a gente consegue melhorar, avaliar a melhora do paciente. O que a gente costuma usar? Dispneia, variação do padrão respiratório, né, ver se melhora a frequência respiratória, uso de musculatura acessória, né, da respiração, hemodinâmica, né, ver se o paciente vai ficar hipotenso, se o paciente vai ficar hipertenso, ver se ele vai ficar taquicárdico,
Nível de consciência é uma coisa muito importante, tem que ser acompanhado de perto. Esses fatores como um todo. Colocou um paciente na VNI, a gente tem que observar esses fatores. Não é, vamos deixar o paciente dormir à noite na VNI, coloca a VNI no paciente, ele vai dormir à noite, ninguém vai lá, ninguém reavalia, ninguém acompanha. É um paciente que demanda muito cuidado para a gente não atrasar a intubação dele. Conforme eu já disse, né, que a hipercapnia é fantástico, né? Acho que uma das coisas mais interessantes da terapia intensiva é você ver aquele paciente que você pensa que vai intubar, né, mas ele ainda tem um neurológico para VNI, e quando você faz, a melhora dele é espetacular. Isso é muito bom. E uma coisa importante, tá, gente, que muitas vezes a gente às vezes pensa errado. A melhora da PaO2 não significa necessariamente sucesso da VNI. A gente tem que olhar o paciente como um todo, como quadro clínico, padrão respiratório, esforço respiratório, musculatura, esses dados que a gente falou, tá? Pacientes intubados com reintubação atrasada pela VNI têm mortalidade muito elevada. Então, se você estubou um paciente, colocou na VNI um DPOC, que geralmente responde bem, mas se ele não está respondendo bem, se ele está tendo essa piora de dispneia, piora do padrão respiratório, se eu ficar insistindo muito na VNI, eu estou aumentando a mortalidade dele. Por isso, a gente tem que ter uma vigilância bem de perto deles. Nós temos, né, esse score de RACOR, que é um score para a gente avaliar, né, o risco de falha de VNI. Tá? Se tiver um score RACOR acima de 5, tem 80% de chance de falha de VNI. Né? E acaba que a gente não faz. Né? A gente tem que saber que existe, a gente deve tentar adaptar mais isso. Tá? É um estudo que tem um score que já foi bem avaliado, já foi bem estudado. E os parâmetros são o quê? Maior que 5, então 80% de falha. Você vai olhar a frequência cardíaca, menor que 120, 0 pontos. Maior que 121, 1 ponto. Você vai avaliar o pH, aí está aí. Né? Isso aqui não tem como decorar, né? Isso aí é uma tabelinha para a gente ficar lendo diariamente. Né? pH maior que 7,35, 7,30, 7,34, pH menor que 7,25, nível de consciência, escala de Glasgow, né? De 15 até menor que 10. A relação PaO2-FiO2 também tem que entrar, e a frequência respiratória. Você pega todos esses dados e calcula. Deu maior que 5, o paciente tem um risco muito grande de falha de VNI. Então, assim, não que você deva contraindicar, mas você sabe que tem essa taxa muito grande, então você tem que levar em consideração que isso pode aumentar a mortalidade do paciente. Importante que fala aqui embaixo, né, que a acurácia diagnóstica para a falha da VNI de um score de RACOR acima de 5 em 1 hora de VNI foi de 81,8%, uma coorte de teste, e 86% numa coorte de validação. Né? E a 1 hora da VNI, né, 1 hora de VNI, a razão de chances de falha é de 1,73 para cada aumento de 1 ponto no score de RACOR. Né? Então, assim, é muito importante a gente ter esse score salvo, saber que ele existe, e tentar colocar ele mais na nossa prática clínica. Mesmo que, né, que não tenha sido possível, né, o estudo avaliar a relação entre atraso da intubação e a incidência da parada cardíaca, o risco de atraso tem que ser enfatizado, a gente tem que cobrar isso bastante, né? Isso pode, né, matar o paciente, né? Então, eu sei que muitas vezes a gente tenta segurar na ventilação não invasiva, mas se esse paciente tem chances de falhar, se é um paciente que está com esforço respiratório, a hora que eu for entubar ele, vai ser mais catastrófico. O paciente já vai estar com lactato alto, já vai estar hipoxêmico, já vai estar com a musculatura toda fadigada, vai ser uma intubação que geralmente o paciente vai ter uma parada cardiorrespiratória, e aí eu estou aumentando a mortalidade dele em 50%. Né? Então, quando ela é atrasada, né, a mortalidade é muito aumentada. Teve um desses primeiros estudos, né, mostrando o risco de intubação tardia, foi o de Esteban, tá? Que ele pegou 227 pacientes em 37 centros, e o uso de VNI foi associado à mortalidade, aumento da mortalidade, mas porque tentou, né, tentou segurar talvez mais tempo na ventilação não invasiva. Então, é notar que o intervalo entre o início da insuficiência respiratória e a reintubação neste estudo foi significativamente maior no grupo VNI do que no grupo de terapia padrão. Então, a gente tem que começar mesmo a alinhar qual o momento certo de colocar a VNI, quando não colocar, quando retirar, né? O catéter de alto fluxo também teve, né, alguns estudos parecidos, né? A gente teve alguns casos de COVID que também lembrou disso, tá? Com relação à interface, né, e à seleção do paciente, tem que ser cuidadosamente pensado pelos médicos, né?
Tem paciente que realmente não tolera, né? Às vezes coloca uma full face e ele se sente claustrofóbico, às vezes uma só nasal ele fica mais confortável, ou o contrário, né? Então tem que ter um monitoramento de toda a equipe, tá? Só finalizando, né? Existem algumas limitações para a revisão, tá? Foi a meta-análise, então, no nível de estudo, então, assim, tem muitas variáveis no nível do paciente, muitos dados eles não conseguiram analisar, né? Não conseguiram determinar de forma efetiva fatores de risco potenciais adicionais, né? Para a parada relacionada à VNI, com relação à gravidade do doente, são muitos perfis diferentes. Mas, quando eles fazem a meta-regressão, eles descobrem que o período de estudo e a taxa de falha de VNI foram associados à ocorrência de paradas cardíacas relatadas. Tá? Essas técnicas meta-analíticas, então, né, por falta de estudo, né, não tem muito estudo sobre isso. A heterogeneidade do estudo também, né, dados agregados de paciente. Então, assim, tem muitos, né, viés, mas o objetivo era tentar entender por que ocorre, né, PCR durante a ventilação não invasiva. Então, tem essa preocupação com a taxa, né, tem o viés da subnotificação, tem isso também que foi retirado dos pacientes que não eram para reanimar, né, e que, né, esse estudo prévio aí, ele foi focado no tratamento da insuficiência respiratória aguda e não na prevenção. Então, quando você iniciou uma VNI para prevenir uma insuficiência respiratória, isso já foi retirado do estudo deles, tá? A relação causal entre a falha da VNI e a parada cardíaca não é certa. Então, o que a gente pode supor? A falha da VNI foi causa de insuficiência cardíaca, mas a causalidade não pode ser confirmada devido à inclusão de estudos retrospectivos. Mas a gente não pode descartar, né, a gente não pode descartar que a parada cardíaca leve à intubação orotraqueal, né, e, portanto, à falha da VNI. Então, vocês podem ver que tem muitas coisas que a gente às vezes não consegue encaixar, né? Eles até colocaram, entre aspas, né? Não fomos capazes de avaliar a incidência cumulativa ao longo do número de dias de VNI aplicada, pois esses dados não estavam disponíveis na maioria dos estudos. Então, a gente não sabe quanto tempo o paciente que parou na VNI, quanto tempo que ele estava fazendo VNI, foi na primeira VNI que ele parou, foi depois de 5 dias fazendo VNI, ele tinha que ter ficado 5 dias de VNI, tinha que ter sido intubado antes, né? Então, isso foi um pouco escasso. Outra dúvida que eles tinham, né, a gente já viu fazer algumas vezes, mais um precedex, alguma sedação no paciente um pouquinho mais agitado, VNI, mas era um dado escasso. Então, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado, né, que até vira uma contraindicação a gente ficar sedando o paciente para fazer VNI, isso pode piorar o quadro clínico dele. Tá? Então, eles entenderam, né, que são necessários grandes estudos prospectivos, né, para avaliar melhor essa incidência de parada cardíaca relacionada à VNI. Já sabe, então, né, que a falha da VNI e a mortalidade na UTI dependem das indicações, se a gente está sabendo indicar ou não a VNI, tá? Mas nenhum estudo internacional, né, prospectivo multicêntrico conseguiu pegar incidência, fator de risco e estratégia, né, para prevenir uma parada cardíaca na VNI. Finalizando, então, né, a parada cardíaca relacionada à VNI ocorreu em um paciente a cada 10.000 no tratamento da insuficiência respiratória aguda. Foi relacionado, então, com a falha da VNI. Então, está havendo essa falha da indicação, ou mesmo da manutenção, da forma como está sendo conduzido. E esses resultados sugerem que a parada cardíaca e outras complicações, né, não são relatadas, né, ao longo dos períodos, né, mas muitas vezes o paciente está na VNI, entra insuficiência respiratória, pior padrão respiratório, é intubado, depois de 7 dias ele morre, e aí a gente perde aquele dado de que ele estava na VNI. Então, isso não costuma ser relatado. Uma importante área de investigação futura, né, a implementação de grandes estudos prospectivos, multicêntricos, internacionais, para a gente tentar entender aí, né, os fatores de risco associados à parada cardíaca que estão relacionados à VNI. Então, gente, só para resumir, né, que o estudo mostrou que da VNI mesmo, 1 a cada 10.000, mas estão ocorrendo paradas cardíacas por falha de VNI, mas não
pela VNI, não é a VNI que está causando pneumotórax, que está causando embolia gasosa. É a falha na nossa mesmo, né? Na indicação da VNI, na detecção de que o paciente está falindo. Então, é importante a gente pegar esses scores, é importante a gente sentar com o fisioterapeuta, com a enfermagem, atentar aos sinais de que o paciente está evoluindo com falência respiratória, o atraso da intubação no paciente com falha na VNI pode custar a vida dele. Então, a gente tem todos esses parâmetros, todos esses scores. Então, esse estudo mostrou isso, né? Não tem uma taxa de mortalidade presente, né? Mas isso não é relacionado à VNI em si, né? É mais a falha assistencial. Então, acho que o nosso objetivo, né, principalmente para nós, para vocês também residentes, é saberem que a VNI é muito boa, né? A VNI reduz mortalidade, reduz tempo de ventilação mecânica, evita várias reintubações, ela é excelente, mas ela tem que ser bem indicada. A gente tem que seguir uma vigilância importante do paciente, né? Ela está ali para salvar vidas, para ajudar, mas desde que bem indicada, né? E se a gente souber isso, né, é igual essa paciente nossa aí está fazendo, né? Os pacientes agradecem pelo nosso cuidado, então vamos nos atentar, né, com os critérios de ventilação não invasiva para evitar que a gente tenha parada cardíaca relacionada a isso. Tá bom? Excelente, Léo. Acho que você falou muito bem, muito objetivamente, bem completa a sua aula. Parabéns, cara, muito bacana. Uma ou duas coisinhas que eu queria completar aí. Está aberto aí para o pessoal também a tirar dúvida e colocar alguma opinião em relação ao que você falou, né? O que a gente vê na prática, quem está dentro da terapia intensiva aí diuturnamente, né, todos os dias, o tempo inteiro, eu acho que as complicações relacionadas à VNI, eu acho que elas realmente são poucas. O problema maior que eu entendo, que eu vejo, é a indicação errada, né? Ou para mais ou para menos. Às vezes o pessoal intuba o paciente que poderia se beneficiar de uma VNI, às vezes pelos mais invasivos, os mais afobados, e tem aquele outro lado também, que são os preguiçosos, ou sei lá qual motivo que os indivíduos se insistem em colocar um paciente com noradrenalina 50 ml hora numa ventilação não invasiva, né, cara? Então, instabilidade em qualquer sentido da palavra, que não seja instabilidade respiratória, que é a indicação da ventilação não invasiva, você já está contraindicado a fazer a ventilação não invasiva. Então, o paciente está com ataque de arritmia, o paciente está com a noradrenalina, o paciente está com alteração do nível de consciência, está com alteração metabólica importante, o lactato subindo, uma acidose grave, já não vai pensar em ventilação não invasiva. Então, esse tema de hoje é importantíssimo. Então, se ter um paciente que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, muito provavelmente não foi por causa da VNI, né, cara? Então, foi outra coisa, que aí vou te falar muito sinceramente, se encontrar um paciente parado numa ventilação não invasiva, se não for um paciente terminal, igual você colocou bem aí, a vontade de chorar, né, cara? Porque eu entendo que isso é tortura, né? Eu acho que pior que isso é só você fazer um bloqueio neuromuscular sem analgesia, né? Que é outro jeito de você torturar o caboclo também. Você imagina você está em insuficiência respiratória, você não está conseguindo respirar, ou você está chocando, está obnubilado, aí vem um doido e bota você na ventilação não invasiva, tomando um soco na cara, né? Porque você, né? Eu convido os residentes, os colegas de outros serviços aí a tentar fazer ventilação não invasiva, sem indicação, bem, respirando bem. Coloca lá a pressão positiva e tenta dar uma respirada para vocês verem o que acontece. Vocês estão num soco de direita. É essa a sensação. Né, os meninos do Mater Dei lá, quando eu estava lá na residência, eu falava com eles, coloca lá a ventilação no invasivo, vamos ver lá o que acontece. Né, então, não é brinquedo, não é... Segundo ponto que eu queria colocar, Léo, você falou muito bem mais de uma vez.
a decisão de colocar um paciente na ventilação não invasiva não é só do médico. Nós temos uma equipe, né? Devemos ter sempre. Terapia intensiva não é centralizada no médico decisão, né? A maioria da responsabilidade, sim, né? Procedimentos de uma forma geral, intubação, né? Punção de acesso, muita coisa está nas costas do médico, né? Se não tem indicação, a equipe da turma da física e da enfermagem tem que segurar, tem que falar, não, nós não vamos colocar, esse paciente tem indicação, é de intubação. Chama outro colega para discutir com a gente sabe das dificuldades. Da mesma maneira, tem teimoso na equipe multi também. A gente acha que precisa intubar e o pessoal da equipe, às vezes da física e da enfermagem, acha que não. E isso aí, cara, é uma coisa que a gente tem que ter em mente. A equipe de terapia intensiva, ela é uma equipe, é mais de uma cabeça pensante. E quando a equipe é bem alinhada, pensa em conjunto, não é brigar que eu estou falando, né, gente? É vamos entubar o paciente. Peraí, mas tem alguma alternativa à intubação? Vamos fazer um checklist aqui, vamos fazer uma retrospectiva rápida aqui desse paciente. É outra coisa, você tem que encontrar um paciente parado dentro do CTI, gente, se não fosse para esse paciente parar, é de chorar também, né? O paciente está dentro de um centro de terapia intensiva, está monitorizado o tempo inteiro, você tem que estar atento a esse paciente o tempo inteiro, e a negada vai dormir todo mundo meia-noite juntos, né? Aí você vai lá no quarto, está todo mundo deitado dormindo, aí você olha lá dentro, tem 40 pacientes. Dos 40, 20 entubados. Dos 20 entubados, 30 com noradrenalina. É isso? E o negado dormindo. Aí o paciente para mesmo, morre mesmo. E a responsabilidade é de quem? É do médico? Não. Do enfermeiro? Não. É de todo mundo. É de todo mundo. Então, Léo, parabéns. Eu acho que você focou bem no objetivo do tema, que é você, né, destacar as complicações relacionadas com a ventilação não invasiva. E uma indicação mal dada de ventilação não invasiva significa o quê? Esse trabalho é até interessante, né? Se a gente colocasse um outro paralelo que aconteceu na pandemia das paradas cardiorrespiratórias pelo atraso na intubação, a gente ia ver que esse número aí é muito maior. É muito maior. Né? Então, o paciente não parou na VNI, não. Claro, ele ficou 3 dias na VNI, na hora que você foi entubar, ele não tinha reserva nenhuma, parou na intubação. Então, é complicação da VNI, na minha visão do problema. Nós vimos isso muito no início da pandemia, né, Bruninho? E demais meninos aí do Cé de Castro, o Zé. Bom te ver, viu, Zé Milton? Você na aula aí, meu amigo. O Zé era meu parceiro aqui no Odilon, né, na pandemia. Boa noite. Boa noite. Passamos a pandemia toda aqui no Odilon, a gente via muito isso aqui. Nós tínhamos 10 leitos, eles inventaram o tal do helmet aqui para nós, né, Zé? É verdade. Aqui é trem do inferno, cara. Vou te falar assim, a gente não sabia usar aquilo, não, né? Eu sei que tinha um hospital que deu muito certo, cara, mas o tanto de paciente que nós perdemos, cara, porque a gente tentou fazer o não invasivo, vamos falar assim, depois a gente chutou o balde e começamos a entubar os pacientes que está chamando de intubação precoce, que também, para mim, isso é bizarro, cara. Mas, pelo amor de Deus, cara. Ou o paciente tem, ou ele tem indicação de intubar, isso aí na minha cabeça nunca tinha mudado, né? Então, se o paciente tem indicação, ele é intubado. Se ele não tem, ele não vai ser intubado. Então, não existe intubação precoce. Mas eu queria colocar era isso, era reforçar a equipe, o poder da equipe de decisão, né? E eu acho que o atraso na intubação é um dos piores cenários que a gente tem, inclusive na nossa casa, né, no Célio de Castro. Eu vejo que a gente demora, talvez pela teimosia, vamos falar assim, de alguns médicos, né? Eu não tenho muito o que dizer da nossa equipe da fisioterapia, pelo contrário, eu acho que nós temos uma equipe de fisioterapia muito preparada, salvo raras exceções, como toda equipe tem,
E eu gostaria muito da nossa equipe mais empoderada, viu? Isso depende muito de vocês aí, horizontais. Vocês têm que dar força para os meninos da FISO, porque a gente segura muito paciente de alguns plantonistas doidos aí, cara, com a equipe da FISO, dando força, da enfermagem, né? Então tem que dar poder de decisão para os meninos também. O enfermeiro tem que ter mais voz ativa, e eu sinto falta disso nas nossas UTIs. O Zé conhece o meu UTI do Odilon, né? Que no Odilon, né, Zé, os meninos aqui têm uma força muito grande, e isso a gente ajuda demais o plantão, cara. Quando tem uma equipe coesa. Ô, Soneca, acorda aí, bicho. Mas, ô, chefe, só aproveitando, né, que a Gabi, né, a Gabriela Collen está aí, né, que é a nossa fisioterapeuta horizontal, né, é justamente por isso, né, a importância de estar ali, né, a gente sempre discute, né, será que vale a pena, né, será que dá para a gente fazer um trial, será que vale a pena a gente fazer VNI ou já entubar? Eu acho que é muito importante a gente manter essa união, né, eu acho que a Raquel também, né, enfermeira junto, a Rafa de Fisio à tarde. Então, é muito importante a gente tomar a decisão junto, né? Não é, igual você falou, não é só falar, vamos entubar, vamos fazer VNI, é a gente discutir junto, né? Nós somos uma equipe e eu acho que, igual você falou, salvo as raras exceções, mas a nossa equipe, né, a gente é muito bem alinhado e eu acho que temos, né, eu não consigo lembrar, mas creio que as complicações relacionadas a atraso de VNI, né, pelo menos no que a gente consegue ficar em cima e controlar, né, a gente tem conseguido reduzir. Mas é importante a gente saber que existe isso, né? Na pandemia nós perdemos muitos pacientes em vários lugares, né, por um atraso, né, da intubação. Bom demais. Bruninho, você que gosta de ventilação mecânica aí, fala para nós aí, bicho, alguma coisa. Você tá aí parecendo que tá letárgico. Tá tudo bem com você, cara? O jogo Brasil amanhã, bicho. Tô me preparando psicologicamente para o jogo aqui. Ô, Léo, parabéns pela aula aí, cara. Acho que uma coisa importante que o Luiz falou, né, até para os meninos aí, talvez uma coisa para, se alguém animar, fazer TCC disso, acho que é um tema legal, é uma coisa que não tem resposta, né, vocês estão vendo aí, né, fazer esse acompanhamento de falha, né, de paradas cardíacas correlacionadas, né, e uma coisa que o Luiz falou que é importante, assim, exatamente, né, será que a parada cardíaca que vai acontecer depois, né, depois de ser entubar por um atraso numa indicação de intubação orotraqueal, ela não vai ser consequência dessa VNI, uma não percepção da falha, né? Demorou demais para ver que falhou e a intubação foi tardia demais. É uma coisa legal para pensar também aí, para às vezes estudar no nosso serviço mesmo, né? A Ana Paula mandou aqui, no manejo pós-extubação, também a mortalidade com a VNI acontece por falta de acompanhar o paciente à beira-leito e postergar demais a reintubação, principalmente nos pacientes com risco maior de falha de extubação. Sim, com certeza, né, Ana? A gente sempre faz o trial, o checklist, né? Todo paciente que é extubado tem o risco de reintubação e é um paciente, sim, que demanda atenção. A gente tem que ficar de olho no padrão respiratório e tentar desapegar um pouco dessa frase que a gente acaba falando, vamos tentar segurar na VNI. O fato de falar tentar segurar, o tentar já me faz pensar que se eu estou querendo tentar é porque talvez eu já tenha algum indício de falência, né? Então, todo paciente, sempre que eu converso com as famílias, né, durante os boletins, quando a gente conta que o paciente foi extubado, é muito importante a gente enfatizar isso, que sempre existe o risco de reintubação, né? Então, com certeza, né? E não é só o médico, né? É fisioterapeuta, é enfermeiro, é técnico de enfermagem, fonoaudióloga, todo mundo tem que estar ali perto, tem que acompanhar, e qualquer sinal, esses que eu falei, de frequência respiratória, esforço musculatura, queda de saturação, instabilidade e não protelar a intubação, senão a gente aumenta a mortalidade do doente.
E na VNI profilática pós-extubação também, né? Você pensar no nome é profilático, né? Você não vai... O doente que ele está entrando em insuficiência respiratória depois de ser extubado, talvez ele não tenha que receber VNI, não. Ele tem que ser reentubado mesmo, né? Isso aumenta a incidência de complicação aí, né? O pensamento é profilático, de fato, nesse contexto de extubação, para os pacientes que têm esse risco maior de falhar a tentativa, né? Lembrando, Bruninho, que o paciente já tem um trauma na via aérea, né? Então, se estubou um paciente, de alguma forma, ele já vai ter uma intubação mais difícil, seja por edema, seja por, né, dificuldade anatômica lá, foi um PUC que já esteve ali previamente. E isso que o Léo foi importantíssimo, gente. Não existe segurar o paciente na VNI, não. Não existe isso, não, cara. Se você vai, vamos tentar segurar o paciente, vai lá e intuba, chama alguém para intubar. Eu tenho, para mim, é igual o tal do paciente tá estranho. Eu tenho pavor quando alguém me chama, que eu estou aqui na aula, alguém chega aqui e fala assim, o paciente está estranho. Eu vou sair catando cavaco, porque o estranho é preparada. Né? Vocês vão ver isso aí muito nas suas vidas aí de terapia intensiva. Né? Não sei o que ele tem, ele está estranho. É a mesma coisa que falar assim, eu acho que o paciente vai precisar intubar. Quando eu acho que vai precisar intubar, principalmente residente, quando fala isso, o paciente já tinha que estar entubado há muito tempo. Né? Os meninos aí, eu vou falar com vocês, residente é um trem de Deus. Né? Nós temos que tomar conta deles. Porque Deus não está tomando conta mais não dos nossos meninos aí. Né? Então, turma, eu acho que é isso. Foi muito importante esse tema. Eu acho que é isso que o Bruninho falou. A gente tem um N muito alto lá no nosso hospital. Nós temos 80 leitos, nós temos em torno de 360 pacientes por mês. Em 10 meses, vocês têm 3.600 pacientes diferentes que passam nos nossos CTIs. Em 10 meses. Então, se você contar que 50% deles estão entubados, em 10 meses, vocês têm 1.800 pacientes para vocês fazerem. O trabalho do Léo aí tem quantos pacientes, Léo? Ele pegou 308 estudos, chegou a mais de 7 mil pacientes, 12 mil em outro. A gente faz 1.800 em 10 meses, né? Só no nosso hospital. Então, dá para vocês brincarem bastante lá de dados, né? Então, vocês podem começar a pensar no TCC de vocês aí. Olha, 9h05 dentro do nosso prazo, hora de começar, hora de acabar. Obrigado à turma de Diamantina aí que vocês estão marcando presença aí, viu, turma? Bom demais. Sejam bem-vindos sempre nessa parceria. O Renanzinho não está conseguindo participar, porque parece que quarta e quinta-feira ele está agarrado no hospital seus aí. Mas em março, se eu não me engano, em abril, eles vão dar umas aulas para nós aí também. E as demais pessoas aí, tem a turminha do Semper também que está participando. Obrigado a todo mundo aí, viu, gente? Ô, Léo, bom descanso para você aí. Tomara que o Brasil não perca amanhã, né? Porque a Alemanha tomou uma hoje no Japão, né, cara? Muito bem. Estou achando que vai dar... Sei não, bicho. Vocês pelo menos tomam uma cerveja antes, que depois nós vamos chorar, né? Nada, obrigado, chefe. Beleza, então, turma. Boa noite para vocês. Fica com Deus aí. Com Deus, um abraço.